Naquele dia, eu estava no meio de uma aula, explicando algo sobre Nietzsche, quando senti meu coração disparar. Foi como se alguém tivesse apertado um botão dentro do meu peito. A respiração ficou curta, os sons ao meu redor sumiram e tudo o que eu ouvia era o sangue pulsando nos meus ouvidos. As paredes pareciam se fechar. Eu não conseguia respirar, e ninguém ali sabia o que eu estava sentindo. Fiquei paralisada, segurando o quadro negro com as mãos suadas, tentando disfarçar. Meu cérebro repetia: isso vai passar, mas não passava. Eu queria sair correndo, mas minhas pernas estavam pesadas. Meu rosto esquentou e eu só pensava em uma coisa: e se eu desmaiar aqui? E se todos perceberem que estou perdendo o controle? Quando a aula acabou, fui direto para o carro. Trancada lá dentro, respirei fundo várias vezes, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Era ansiedade? Não fazia sentido. Eu sempre me considerava forte, centrada, capaz de lidar com qualquer pressão. Talvez tenha sido só cansaço, ou estresse passageiro. Mas por dentro, eu já sabia que aquilo não era normal. Só não queria admitir ainda. A partir daquele dia, tudo mudou. Eu acordava com um peso no peito, como se soubesse que algo estava errado antes mesmo de abrir os olhos. Meu coração parecia sempre à beira de disparar. Eu me pegava imaginando situações que nem tinham acontecido, e já sentia a respiração apertar só de pensar nelas. Era como se meu corpo estivesse em constante alerta. Eu tentava ignorar, fazia listas, planejava o dia até o último detalhe, achando que se eu mantivesse o controle, nada daria errado. Mas era falso. Por dentro, eu tremia. Nas ruas, eu contava os segundos nos semáforos, rezando para não ter que atravessar no meio da multidão. No trabalho, eu sorria, respondia e-mails, mas por dentro eu repetia: não agora. Por favor, não agora. E então veio o pior momento. Eu estava no metrô, indo para casa depois de mais um dia fingindo estar bem. De repente, o ar sumiu. O vagão ficou abafado. As vozes viraram um zumbido distante, e eu tive certeza. Eu ia desmaiar ali. Minhas mãos suavam, meus joelhos fraquejaram. Eu queria sair, correr, gritar, mas não conseguia fazer nada. Só olhava para frente, presa na minha própria cabeça. E foi ali que eu percebi. Isso não era só ansiedade. Isso estava me controlando. Foi no metrô, depois daquele ataque, que alguém se aproximou. Um homem mais velho, de camisa social amassada, olhou para mim e perguntou se eu precisava de ajuda. Eu mal consegui balbuciar algo entre o ar que não vinha direito. Ele sentou ao meu lado e disse: já passei por isso também. Você vai ficar bem. Foi tão simples, mas ecoou dentro de mim como um trovão. Naquele momento, pela primeira vez, eu não me senti completamente sozinho. Naquela noite, eu fiquei acordado por horas, revirando aquelas palavras na cabeça. Se ele passou por isso e sobreviveu, talvez eu também possa. Talvez eu deva procurar ajuda. A ideia parecia pesada, quase assustadora. E se eu fosse julgado? E se dissessem que eu estava exagerando? Mas a vergonha de continuar assim era maior do que o medo de tentar. No dia seguinte, eu digitei terapia para ansiedade no Google. As letras tremiam na tela enquanto eu lia, uma a uma, as opções. E foi ali, com o coração batendo forte, mas não de medo dessa vez, e sim de esperança, que marquei minha primeira sessão. Era pequeno o passo, mas enorme para mim. A primeira sessão foi a coisa mais difícil que eu fiz em muito tempo. Eu cheguei 10 minutos antes, sentei na sala de espera com as mãos tremendo e fiquei repetindo para mim mesmo: você não devia estar aqui. Isso não vai te ajudar. Mas quando entrei, e ela me olhou nos olhos sem julgamento, só perguntando como eu estava me sentindo, algo dentro de mim relaxou. Por um instante mínimo, mas real. Foi ali que comecei a entender que minha ansiedade não era um defeito. Era uma resposta do meu corpo a tantos anos de pressão, de tentar manter tudo sob controle. Ela me ensinou a respirar fundo, a parar e ouvir o que eu estava sentindo, em vez de fugir. No começo, eu me sentia bobo fazendo exercícios de mindfulness, quase como se fosse enganar a mim mesmo.
Mas aos poucos, aquelas técnicas começaram a fazer diferença. Eu ainda tinha dias ruins. Houve uma sessão em que entrei chorando porque tive um ataque no trabalho. Mas ela não me disse para ficar calmo, só escutou. E isso fez toda a diferença. Pela primeira vez, eu não estava sozinho nisso. E mesmo sem ter todas as respostas, eu sabia que estava no caminho certo. Hoje, eu acordo sem aquele peso imediato no peito. Não é todo dia que me sinto leve, mas agora sei o que fazer quando a ansiedade bate à minha porta. Eu fecho os olhos, respiro fundo e lembro: não preciso fugir dela. Posso senti-la e deixá-la passar. Entendi que a ansiedade não é um inimigo. É um alarme falso, uma sirene que toca sem motivo. Mas por muito tempo, eu a tratei como um monstro. Agora converso com ela. Pergunto o que está tentando me dizer. Às vezes é só medo de perder o controle. Outras vezes é lembrança de algo antigo que ainda dói. E tudo bem, eu não tenho que ter todas as respostas. Se você está ouvindo isso agora, saiba que não está sozinho. Eu também fiquei assim, assustado, confuso, achando que nunca ia melhorar. Mas melhorou. Não do dia para a noite, nem de forma perfeita. Melhorou porque eu parei de lutar contra mim mesmo e comecei a escutar o que eu precisava. E você pode fazer isso também. Você merece. Chegamos ao fim desta história, e eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco, explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.